Olá, pessoal da Federação, eu sou o Samuel, sou da Igreja Presbiteriana Central, daqui de Prudente, e fui convidado para trazer um pequeno devocional, uma pequena meditação, para a gente pensar um pouquinho. Eu vou ler aqui o que está escrito em Mateus 11, dos versos 25 ao verso 30. Diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto é bastante interessante, e com certeza você já deve ter ouvido várias pregações sobre essa questão de descansar em Jesus, de deixar as coisas desse mundo aos pés de Jesus. E geralmente tudo isso é muito baseado em canseiras externas, a gente pode dizer, em coisas que acontecem do lado de fora. Mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre a questão das canseiras internas, daquilo que acontece de fato no nosso coração. Jesus ele não se revelou aos sábios e aos instruídos. E a gente vê que sempre existe problemas entre Jesus e os fariseus. E é algo interessante porque a gente sempre pensa que fariseu, a gente sempre faz uma conotação ruim com o farisaísmo, como aquelas pessoas legalistas que só pensam em religião e coisas do tipo. De fato, o farisaísmo na época de Jesus era algo bastante deturpado, mas a gente tem que sempre lembrar que a tentativa do farisaísmo, a intenção dos fariseus não era ruim, porque era uma intenção de guardar a lei, de permanecer com a lei de Moisés, de se guardar na lei de Moisés diante dos fatos dos judeus terem sido exilados, deles terem sido misturados a outras culturas. Então a intenção do farisaísmo era de permanecer firme naquilo que eles tinham recebido. Então não era completamente ruim, mas com o tempo isso acabou se complicando e isso acabou se tornando de fato um peso, porque guardar a lei foram adicionados tantos costumes, tantas coisas ali, que isso acabou virando um fardo insustentável, e as pessoas já não conseguiam mais guardar a lei na forma como os fariseus exigiam, porque era algo que quase a lei pela lei. E se a gente parar para pensar, hoje em dia às vezes não é diferente. Mesmo tendo a graça, mesmo tendo Jesus, a gente é tentado a basear o nosso sucesso espiritual nas nossas próprias obras. Assim como os fariseus, infelizmente, foram seduzidos pelo orgulho espiritual, eles se achavam tão santos e tão bons e não conseguiam ver o próprio pecado, às vezes a gente cai nessa tentação por conta do nosso ativismo religioso. Então a gente mede a nossa religiosidade pelo tanto que a gente ora, pelo tanto que a gente lê a Bíblia, pelo tanto que a gente canta, pelo tanto que a gente contribui, pelo tanto que a gente faz as coisas para Jesus. E às vezes a gente se perde na essência de estar com Jesus, de beber da presença de Jesus e de fazer essas coisas em forma de gratidão a Jesus e não porque a gente é mais santo ou porque a gente é melhor. Então, se a gente se baseia no nosso próprio desempenho, certamente a exaustão vai chegar. E é esse o convite de Jesus. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados de vocês mesmos, do orgulho espiritual, dessa tentativa por desempenho cada vez maior diante da presença de Jesus. O convite dele é para a gente descansar de nós mesmos, dos nossos orgulhos, da nossa arrogância, da nossa performance espiritual. E o contrário de orgulho é a humildade, por isso que ele nos chama. Aprendam de mim, porque eu sou humilde e manso de coração.
Então, a gente não precisa conquistar nada, tudo já foi conquistado por Jesus. A gente não precisa se esforçar por nada. Tudo aquilo que a gente faz é para agradá-lo, é em forma de agradecimento, não como se a gente pudesse conquistar alguma coisa. E a nossa espiritualidade não se mede pelo tanto que fazemos para Jesus. E se a gente faz muito, isso deve ser por motivo de gratidão, não por motivo de querer conquistar algo. É muito mais importante o tempo que a gente passa aos pés de Jesus, aprendendo sobre Ele, aprendendo dele diretamente, bebendo da presença dele, do que o tempo que a gente passa fazendo coisas para Ele, em que muitas vezes o nosso coração está simplesmente no ativismo. Então, um pouco diferente nesse pequeno devocional, não é para a gente pensar apenas no nosso descanso das coisas externas, mas sim das coisas internas, do nosso coração, da nossa agitação, da nossa performance, do nosso orgulho, do nosso desempenho. E olhar para Jesus e beber da presença dele, porque ele é humilde, nele o nosso trabalho faz sentido. E é muito melhor descansar nele por aquilo que ele fez do que me sobrecarregar com as coisas que eu tenho feito para ele, que muitas vezes perdem o sentido. Então, o convite de Jesus para nós é para que a gente aprenda a descansar e a beber da sua própria humildade. Amém? Um abraço, pessoal. Muito obrigado e Deus abençoe vocês.